Oi, gente, então no vídeo passado eu vim aqui falar sobre arquitetura e urbanismo e agora, como eu falei, nessa época de quase aula, eu vim aqui trazer de novo esse tema para quem tá começando a estudar ou quem pensou se fez o vestibular certo mesmo, sobre algumas questões que as pessoas se perguntam sobre arquitetura e urbanismo. Então, vamos começar. Eu peguei aqui, uma lista de perguntas que professores responderam e agora eu vou dar, a minha opinião como aluna, assim. E essas perguntas foram feitas no Guia do Estudante, no site do Guia do Estudante, e eu vou responder então agora qual é o perfil do aluno que estuda, né, arquitetura e urbanismo. Então, primeiramente, eu acho que o perfil de um futuro estudante de arquitetura, eu acho, podemos dizer assim, é alguém que gosta de fazer coisas relacionadas à criatividade e a conhecimentos em história e artes, porque os primeiros anos da faculdade eles são voltados para a história da arquitetura, então você tem que gostar de estudar história. Você vai estudar desde o período antigo até hoje em dia, assim, o que mudou, quais foram as épocas que marcaram a arquitetura, e você tem que gostar um pouquinho de história, ou de estudar história, né, caso você não conheça. E também de projetos, você tem que gostar de criar coisas, você tem que gostar de ser criativo, gostar de pensar em novas formas, em coisas assim. Eu acho que esse é o principal perfil de um arquiteto e urbanista. As minhas matérias favoritas no colégio eram artes e alguma coisa que envolvia assim criatividade. Eu também gostava um pouco de história, mas o que me fez gostar mesmo de arquitetura foi a questão de criar espaços e criar ambientes e lugares para as pessoas morarem e viverem, né? Como um estudante de ensino médio pode saber se ele tem um perfil para arquitetura e urbanismo? Eu acho que, primeiramente, você deve fazer um teste vocacional para arquitetura e urbanismo e ver se o que cai realmente no curso é alguma coisa que você vai gostar de fazer pro resto da sua vida. Então, se você gosta de matemática, porque, querendo ou não, o curso de arquitetura tem 7 períodos de matemática, pelo menos na minha faculdade teve, de física, alguma coisa. A gente não estuda muito física, mas cai um pouquinho nas matérias que tem estruturas, né? E também, se você é uma pessoa, dada, assim, a criar coisas, eu acho que é super importante você ser uma pessoa criativa. Então, se você é um aluno do ensino médio e você não se dá muito bem com essas matérias, biologia, português, coisas assim, eu acho que talvez você seja um apto aluno para se tornar um arquiteto e urbanista. Claro que isso não são pré-requisitos. Se você gosta de biologia, se você gosta de português, assim como eu gosto também, você não está impedido de se tornar um arquiteto e urbanista. Mas se você quer saber, se você tem um perfil, você pesquisa algumas coisas sobre arquitetura e urbanismo na internet e vê se o assunto te agrada, porque é super fácil você descobrir se você vai gostar da faculdade se você der uma olhada nas grades curriculares das faculdades. Só você entrar em algum site das faculdades que você quer fazer e ver quais são as grades que tem lá, o que tem no curso de arquitetura e urbanismo. Se tem mais questões de desenho, se tem mais questões de projeto, ou se é mais voltado para a área de estruturas. Então, você dá uma olhadinha assim e decide qual faculdade você quer fazer a partir dessas olhadinhas em sites. Quais são as maiores dificuldades encontradas pelos alunos, sobretudo nos ingressantes? Eu já falei isso no outro vídeo, eu acho, mas principalmente é aquele baque de você sair do ensino médio e você entrar numa faculdade, porque na faculdade as pessoas elas não estão nem aí se você vai aprender ou não. Você está pagando, você está ali para ter um curso superior e não é um ensino médio onde as pessoas vão te dizer o que você precisa ou não fazer. Então, você tem que ter, proatividade, assim. Se eles te mandam fazer alguma coisa, você já faz rápido, porque se você ficar deixando para depois, as pessoas vão passando na sua frente e você vai ficando para trás com relação à grade do curso. Então, é bom você, ser meio rápido, assim, e pegar as coisas no ar. E, principalmente, se você não tá entendendo alguma coisa, você ir perguntar pros professores ou pros colegas, porque isso é muito importante. Se você não pega a base, que é o começo da faculdade, você se perde meio que no final, assim, ou no meio e acaba desistindo. Então é bom que você tenha, assim, uma vontade a mais de aprender, sabe? Não ir lá só, pra assistir as aulas e se esforça, porque depois você vai ver o quanto isso vai te ajudar na metade da faculdade pra frente. De que parte os alunos costumam mais gostar no curso? Então, eu acho que isso vai de aluno para aluno. A minha parte favorita sempre foram uma parte gráfica, maquete, fazer a parte gráfica das pranchas. Eu adorava fazer isso, depois que tá tudo pronto, sabe? Fazer render,
ver tudo acontecer. Então essa sempre foi minha parte favorita, mas com certeza deve ter gente que prefere a parte de projetar, a parte de conceber um projeto, então fazer a parte de todo o estudo preliminar, que você vai ver quais são as opções de terrenos disponíveis, ou se você já tem o terreno disponível, qual é as especificações daquele terreno, onde ele está inserido, porque cada cidade ela tem uma zona, então aquela zona ali, tipo, aqui pode construir até 4, 5 pavimentos, depende de cada zona, então tem toda essa parte de estudo preliminar, que às vezes as pessoas preferem fazer essa parte do que fazer o projeto em si, né? Eu já prefiro a parte que já tá acabando ali, onde eu tenho toda a parte gráfica pronta, era a minha parte favorita. Como está estruturado o curso? Isso depende muito, muito de faculdade para faculdade. Então, o que eu já falei para vocês, vocês vão no site da faculdade que vocês pretendem fazer e olhem a grade, porque tem gente que distribui o curso em 1 ano ou em 6 meses, e daí você já tem uma quebra assim de matérias diferentes. Ou tem gente que deixa a parte gráfica mais pro final da faculdade, então você vai ter aqueles primeiros anos ali todos à mão. Isso influencia muito no seu, assim, não no seu rendimento, mas no seu aprendizado. Então, se você não gosta muito de trabalhos manuais, talvez você precise procurar uma faculdade que a partir do primeiro ou segundo ano já insira vocês na parte gráfica, né? E não, tipo, só na parte de desenho. Então, isso é bom você dar uma olhadinha antes de fazer vestibular ou antes de se inscrever para a faculdade. Quais as principais disciplinas básicas? Eu acho que as principais disciplinas são a questão de matemática, que é a questão das estruturas que a gente tem em arquitetura e urbanismo, e também a parte projetual, porque o maior número de matérias que a gente tem são as matérias projetuais, de 6 a 8 matérias em qualquer faculdade. Então, essa é a estrutura, as principais disciplinas, né, que vai ser onde você vai aprender a projetar qualquer tipo de edifício. Na minha faculdade a gente teve diversos tipos, como casa, condomínio de casas também, prédios multifuncionais, como para apartamentos e também para trabalho, coworking, que era vários tipos de escritórios no mesmo lugar. A gente fez também um projeto que tinha como um bairro, assim, pra gente revitalizar, porque, aliás, é arquitetura e urbanismo, né? E uma das principais matérias também é o urbanismo, que muita gente, quando fala sobre arquitetura e urbanismo, esquece de falar. Mas a gente tem cerca de 4 a 6 matérias de urbanismo em si. Então, a gente aprende a projetar cidades ou a mexer na malha urbana, que é a cidade em si. Então, é bem importante isso também. E isso é uma divergência, porque muita gente que faz arquitetura não gosta de urbanismo. E talvez você seja uma dessas pessoas. Se eu puder, eu vou escolher nunca trabalhar com urbanismo, porque é uma parte que abrange muita coisa. Você tem que pensar em não é tipo em 10 anos, é em 50, em 100 anos o que isso vai influenciar. Então, é uma disciplina que tem muita falta assim de pessoas trabalhando, porque justamente na faculdade algumas pessoas estão ali por arquitetura e não para aprender arquitetura e urbanismo. O que se aprende nas principais disciplinas específicas? Então, é basicamente o que eu falei pra vocês. As disciplinas projetuais, você aprende a projetar em si, desde como faz as estruturas, porque a gente tem a faculdade de arquitetura, ela é uma faculdade interligada, então você nunca vai ter uma matéria sozinha ali na tua grade. Vão ser várias matérias que conversam uma com a outra. Então, ao mesmo tempo que você estiver fazendo uma matéria de estruturas, eles vão cobrar esse tipo de estrutura no seu projeto. Então, se eu tenho uma estrutura de madeira, eles vão cobrar que o nosso projeto do semestre seja feito em madeira, para você poder executar, assim, tipo, aquele projeto que você sonha em fazer ou você cria, de uma maneira que você aprenda a lidar com as estruturas dele. Então, geralmente, eles vão linkar essas matérias uma com as outras para poder fazer o aprendizado ser um pouco maior. Então, a gente já teve matéria de paisagismo ligada junto com arquitetura, que no caso eram as matérias projetuais, e urbanismo, inserindo o nosso projeto numa área urbana, onde a gente tinha que revitalizar essa área inteira. Então, meio que você conversa essas matérias específicas uma com a outra para trazer um trabalho final e aprendendo, assim, ao longo do semestre, diversas técnicas para empregar na disciplina de arquitetura em si, né? A obrigatoriedade de trabalho de conclusão de curso e como ele é feito. Então, gente, trabalho de conclusão de curso é obrigado. Você desenvolve geralmente ao longo de 1 ano. Então, ele tem 2 matérias separadas, que é o trabalho de conclusão de curso 1 e o 2. E você vai desenvolver diferentes partes dele ao longo desses 2 anos. Então, no primeiro, geralmente, é a parte teórica, onde você vai fazer todo o estudo para poder fazer aquele projeto. Você vai trazer todo um conceito histórico envolvendo esse tema, né? Trazendo desde problemas antigos até onde você vai resolver ele.
e até o segundo, que é a concepção desse projeto. Então você vai pegar tudo que você fez no primeiro, que são técnicas construtivas para poder empregar nesse projeto e contexto histórico, e transformar num projeto em si. Então é obrigatório e geralmente é individual. Eu nunca vi uma faculdade de arquitetura que o trabalho seja em dupla. Enfim, o meu foi individual também, e o meu trabalho de conclusão de curso foi um centro cultural para a cidade onde eu moro, que é Guaratuba, que não tem um centro cultural envolvendo tipo diversos esportes e diversas culturas, né? No caso, aula de teatro, aula de música, coisas assim. Qual é o formato desses trabalhos? Bom, eu não sei o que ele quis dizer aqui, que na verdade um trabalho em si, ele é entregue em uma prancha, né? Tipo, com todas as partes do projeto. Então, se o projeto tem alguns pavimentos, ele vai ter o térreo, a garagem, que seja, tipo, se for o subterrâneo, e daí todos os pavimentos, se for pavimento tipo, que são todos iguais, ou pavimento 1, pavimento 2, se eles forem diferentes, né? Então, são várias pranchas que a gente entrega. Na faculdade de arquitetura, a gente tem que fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada, no caso, né? Eu vou pegar uma prancha para vocês verem do meu TCC. No dia a dia, você entrega uma prancha branca normal, porque ela vai para a prefeitura, então normalmente são 3 cópias de cada uma. E nessa entrega, eles vão verificar se está tudo dentro das normas, ou os trabalhos da faculdade em si, eles precisam ser bonitos e não apenas... Enfim, esse aqui é uma das pranchas do meu TCC, e você tem que fazer uma coisa um pouquinho mais, tipo, bonita do que o normal, né? Se fosse normalmente, você não entregaria o render assim no fundo, como foi feito aqui, numa prancha de prefeitura, né? Seria entregue em imagens, como essas daqui, tipo, um pouco menor. Essas daqui um pouco menor, né? E sendo como se fosse foto mesmo, mas como é TCC, você tem que fazer uma coisa bonitinha. Ou tem pessoas tem faculdades que exigem isso aqui até no final dos projetos. Mas aqui é uma ponta baixa em si e aqui também é uma ponta baixa, né? E tudo isso depende da faculdade que você vai estar cursando. Cada uma tem um estilo de pedir projeto, né? A minha, no final do curso, no final do semestre, eu ainda tinha que apresentar um portfólio, que era, olha, final de semestre e ainda mais um portfólio para fazer, maravilhoso. Como são os estágios? Os estágios geralmente são estágios remunerados na área, não ganha muito, não se paga muito para isso, mas são estágios onde você vai aprender a lidar com questão de prefeitura, com questão de papelada para construir uma obra em si. E daí você vai fazer serviços, tipo, variados, né? Desde eles te dão uma planta, você faz todas as fachadas, que são as elevações, né? As plantas posteriores, né? Tudo que tudo que envolver uma planta baixa, você vai projetar todos os outros desenhos que necessita para a concepção desse projeto. Então, isso fica com você, que é estagiário, ou dependendo de da planta baixa, você vai fazendo o 3D, né? Tudo isso envolve um trabalho de um estagiário na área de arquitetura. Também na questão de ir até a prefeitura ou ir até alguns departamentos para você pegar assinatura, para você pegar determinados papéis, tudo isso envolve o trabalho de um estagiário dentro de um escritório. E quais as áreas de atuação da maioria dos egressos do curso? Então, assim que você sai da faculdade, né, a maioria atua em escritórios particulares ou em empresas que trabalham com arquitetos, né, que precisam de arquitetos, e a maioria que sai é trabalho residencial, até porque nós não podemos fazer prédios acima de 3 pavimentos, acho que ainda está em 3 pavimentos, e dependendo a gente precisa de um engenheiro para fazer as estruturas, tipo questão de prédio, sempre colaborar, né? Tipo, são disciplinas que se colaboram entre si, então, de engenheiros elétricos, engenheiros civis, e determinadas profissões a gente se conversa entre si para poder fazer um projeto bom e funcional, né? Então, a arquitetura ela entra como essa parte de design, principalmente, né? Design do edifício em si, e daí as outras disciplinas elas colaboram para o bom andamento da obra, né? E a maioria delas ou vai para arquitetura de interiores, quando não tem um escritório assim mais generalizado, ou para arquitetura residencial, né? Paisagismo em si. Então essas são as principais atuações de um arquiteto quando sai da faculdade, e é isso que eu pretendo fazer também, arquitetura residencial e design de interiores. Esse é o ponto principal de partida que a gente sai da faculdade querendo fazer, porque é o que mais precisa, né? Uma conversa de várias disciplinas, então, para executar um projeto em si. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, eu deixei semana passada aqui um falando sobre os materiais do curso, e agora esse sobre a área de atuação em si.
Muita gente vem comentando no último vídeo que eu tinha feito, né, sobre arquitetura, sobre a tag minha faculdade, então eu resolvi tirar algumas dúvidas a mais para agora que esse ano tá começando, tem muita gente começando na faculdade que veio entrar em contato comigo, então eu desejo muito boa sorte para vocês que vão começar agora a faculdade. Persistam, porque não é fácil, isso todo mundo sabe e vocês vão aprender isso desde o primeiro dia de aula, mas no final é gratificante, como eu falei no outro vídeo, e eu espero que vocês sejam uns ótimos arquitetos e colegas de profissão. Então é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.